Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, que ótimo! Ufa, chegou a sexta-feira, né? Mas não demorou muito essa semana não, né? Afinal de contas, quarta-feira foi um feriado que parecia um domingo. Ontem parecia sábado, hoje parece domingo, mas é sexta-feira, meus amigos. E nós estamos no ar com o nosso Visão Geral de hoje para todo o Brasil, sempre das 2 às 3 da tarde. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Temos trazido aqui inúmeras personalidades dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira e temos falado de assuntos muito interessantes. Hoje também é um assunto interessante, que interessa muito a você que sabe escrever. E a você que não sabe também, afinal, a caneta é um objeto que às vezes as pessoas gostam até de colecionar. Como esse, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, se bem que ele escreve muito bem. Mariano Prieto Júnior. Obrigado pela presença aqui, um dos grandes colecionadores, homem que vive praticamente aí com essas canetas maravilhosas. Obrigado pela presença aqui, Mariano, tudo bem, né? Tudo bem, eu que agradeço o seu convite, estou muito honrado de estar no seu programa. Pois é, você já mudou aqui a logística do programa, porque nós nunca tivemos uma mesa tão grandinha assim, né? E ela nunca foi tão recheada com peças maravilhosas. Nós sempre temos uma mesinha aqui para colocar água, que aliás, se você quiser, você vai tomar só no intervalo hoje, tá certo? Tudo bem. Mariano Prieto Júnior quer dizer que Mariano Prieto era o velho Mariano, que começou todo esse trabalho maravilhoso com caneta, é isso? Exatamente. O meu pai, em 1950, ele resolveu montar um negócio próprio. Ele sempre foi amante das canetas desde garoto, né? E justamente em 1951, no ano que eu nasci, tanto é que o primeiro contrato social da loja de canetas, Posto Central de Canetas e Concertos, era 27 de abril de 51. E eu nasci no dia 1º de maio de 1951. Olha aí, coincidência. Então, eu tenho a mesma idade da loja. A mesma idade da loja, que fica em São Paulo, né? Fica em São Paulo a loja, exatamente. Na Rua São Bento, é isso? Sempre foi em São Paulo. Ele começou no número 260, inclusive era em cima da antiga Casa Clark, lá em São Paulo, na Rua São Bento. Depois, em 1958, ele comprou o prédio próprio, né? E no 290, a segunda sobreloja, que está hoje até lá. Hoje estamos lá. Muito bem. Bem, meus amigos, por que eu trouxe o Mariano Prieto Júnior aqui? Eu sei que o Mariano é uma pessoa que sempre, nas reuniões onde nós nos reunimos aí uma vez por semana com os amigos aí no Clube Social de Campinas, o Mariano sempre aparecia com uma caneta diferente, uma caneta bonita, uma caneta retrô, digamos assim. Até que eu vim a saber que o Mariano é um grande colecionador de canetas. E muitas histórias me foram contadas por ele. Histórias, assim, extremamente interessantes, porque cada caneta tem o seu glamour, tem a sua história, né? Tem o seu nascimento, enfim. E eu o convidei para que ele viesse à televisão, em âmbito nacional, até porque ele atende todo o Brasil também, ele vende para todo o Brasil, ele conserta caneta de todo o Brasil. Falei, vamos dar uma passadinha lá para a gente conversar. Eu tenho certeza que algumas histórias aqui vocês vão adorar. E se você que está nos acompanhando em qualquer lugar quiser fazer alguma pergunta, é só interagir conosco pelo 999183131, que é o nosso WhatsApp. Se você não estiver na área 19, claro, colocando o 19 na frente. Mariana, vamos lá. Quando nasceu a caneta? Bom, vamos começar desde... Vamos começar do começo. Sim, vamos começar lá da época... Os homens da caverna. Os homens da caverna, exatamente. Que eles se sentiram necessidade de se comunicar. Eles faziam, então, desenhos, através de desenhos, tal, nas cavernas. Tá. Aí, mais para frente, era muito restrito, né? Eles tinham que se comunicar com outras tribos, vamos dizer assim. Sim. Então, passaram a criar placas de barro e faziam as suas para poder interagir, certo? Aí mais para frente, mais ou menos 4.000 a.C., daí os egípcios criaram o papiro, que era feito de folha de planta, e eles com lascas como é que se diz, de osso e lasca de bambu, criaram uma tinta com plantas, né? E passaram a escrever. Só que o papiro era 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo, certo? E daí os romanos vieram e criaram as primeiras letras, que eram maiúsculas. Tá? Em seguida criaram as minúsculas e criaram o pergaminho, que era mais resistente, de pele de carneiro. Aí passaram a usar os coitados dos gansos, certo? Que eram as penas de ganso, que eram as mais resistentes para molhar e escrever. Isso foram durante muitos anos, né? Quando foi mais ou menos no século VIII,
criaram as primeiras... 900 depois de Cristo. Mais ou menos. Criaram as primeiras penas metálicas, porque na escrita as penas de ganso desgastavam muito, né? Então criaram as penas e com uma possibilidade de ter escrita mais grossa, mais fina, certo? Tá. Criaram. E assim eles foram fazendo até no século XIX, 1800 e pouco, quando... Nossa, quase 1000 anos depois. Sim. A caneta, então, ela depois da pena de ganso, a coisa pena metálica, é quase 1000 anos. Isso molhando, que seria alguma coisa, certo? Desse tipo assim, são canetas assim, onde essas já são mais sofisticadas. Então eles faziam com daqui que eu vou mostrar marfim. aqui Isso aqui, no por detalhe. exemplo, isso aqui é uma... O detalhe eu pego com você aqui, ali, tá, ok, pegar o detalhe então contigo. E essa, por exemplo, é um abridor de carta, é um conjunto, junto com uma pena para escrever e junto com uma lapiseira. Tá, o abridor de cartas. Um grafite e tal. Isso aqui do tempo que se escrevia carta, né? Começaram a escrever as cartas. Exatamente, e aqui... Exatamente. Olha que bonita essa aqui, hein? Ela é de marfim. Olha aí. É de marfim. Isso aqui então, mais ou menos 1800 e pouco. 1800 e poucas, já criavam essas peças. Aí, o fato de molhar na tinta e escrever, resolveram criar uma caneta que tivesse um reservatório de tinta. Tá, porque você estiver molhando toda hora. Toda hora, então falando... Você é do tempo que... acho que não, hein? Que as carteiras na escola tinha aquele lugarzinho para colocar o tinteiro? Eu não cheguei a colocar o tinteiro e colocar, mas viu mas sentei nas carteiras que eu tinha também. buraquinho. Então, eu também. Você molhava e... Eu também não. Aquela carteira na época era lugar que a gente escondia o chiclete que a professora ficava brava, aqueles buraquinhos. Você põe o chiclete ali e tal, né? Que ela não deixava. Bom, coloque aí que tá tão bonita aí a sua ornamentação. É isso aqui. Bom, aí depois veio a caneta. Veio a caneta tinteiro, criaram a primeira, que seria um sistema, seria um reservatório com uma pena acoplada a uma haste de plástico, onde você enchia a caneta por conta-gotas, né? Seria alguma coisa desse tipo aqui, assim, a pena, certo? E você abria a caneta aqui e enchia o reservatório com conta-gotas e aqui ela fluía a tinta por esse um alimentador, vamos dizer o seguinte, e para chegar na pena para poder escrever. Mas isso aí, daquela época lá, as canetas, você ia escrever, não vazava muita tinta? Pois tanto é que tem até uma história interessante do Waterman, certo? Waterman, que ele era um corretor de imóveis e num belo dia que ele estava com um contrato, para assinar um contrato, quando foi assinar, justamente caiu um borrão de tinta, borrou tudo. Perdeu o contrato. Ele perdeu o contrato, porque enquanto ele foi fazer, o outro foi lá e assinou o contrato no lugar dele, certo? Ele perdeu aquele contrato. Então ele falou o seguinte: vou construir uma caneta que seja confiável, que a gente possa confiar nela e não ter esses problemas. Então aí daí nasceu aquele provérbio, a mal que vem para bem. Sim. Ele acabou construindo. Perdeu o contrato, mas criou uma caneta, uma caneta confiável, certo? Aí ele criou um alimentador. O alimentador, porque continua sendo com conta-gotas, só que esse alimentador, ele tinha uma fissura e algumas fissuras laterais, onde a tinta... Vai segurando a tinta. Vai segurar a tinta enquanto você não estivesse escrevendo. Bom, deixa eu só... O Mariano é formado em engenharia civil pela FAAP em 1977. Aqui, a produção disse que a paixão dele é caneta, como a gente está vendo. Tem uma paixão também aqui que é esporte. Esporte específico? Algum esporte específico? Eu fiz todo tipo de esporte. Você praticou? Pratiquei muito. Inclusive, eu fui campeão paulista de ginástica olímpica pelo Pinheiro. Que coisa linda. Olha só. Isso quando eu tinha 17 anos, né? E nós não vimos você na Olimpíada agora, Mariano. Futebol, gosta também? Gosto. Se você nasceu em 51, você pode ser palmeirense. Não, eu sou São Paulino. São Paulino. Podia ser palmeirense porque o Palmeiras ainda luta não. O Palmeiras já adquiriu pela própria FIFA o título de 51, né? Mas é que os outros ainda não reconhecem efetivamente. Mas né? eu ainda relembro da década de 90, 93, onde foi bicampeão da Libertadores, Mundial e tal, né? Ou seja, cada time tem a sua época, né? Com certeza, com certeza. E você sabe que o seu time era um dos poucos que quando o meu time vivia a plenitude, vivia o auge lá atrás, o Santos de Pelé, de Gilmar, Mauro, Dalmo, Lima, Zito, Calvé, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, seu time, que era o Palmeiras... Não, São Paulo. Perdão, o time do Palmeiras era o time... eu já Ademir da Guia, Dudu e tal. Exatamente. Era o time que mais segurava, o Santos era o Palmeiras, mas não era o São Paulo, não. O São Paulo segurou também. São Paulo foi a primeira vez
que o Santos fugiu de campo uma vez, lembra? Aquele 4-0 lá no Morumbi, que foi uma coisa muito feia. Mas vamos voltar aqui para o nosso negócio, que é a caneta. O futebol é amanhã às 11h30. Amanhã nós temos o programa de esportes, o Esporte Campeão, amanhã às 11h30 aqui pela Rede Família. Bom, a tua empresa fica em São Paulo, fundada pelo teu pai, e a tua empresa atende todo o Brasil, né? Você compra caneta, vende e conserta a caneta. Exatamente. Praticamente hoje é uma das poucas canetas que fazem manutenção de peças antigas. Uma das poucas empresas. Poucas, tem algumas pessoas que fazem. Por exemplo, na época, quando meu pai montou a loja em 50 até 60, existiam por volta de 30, 40 lojas de caneta específicas de caneta. Hoje sobrevivem, que eu saiba, ali ainda no centro, 3 lojas, certo? E sendo que a nossa, que é a mais antiga, tem uma de 1954 e a outra de 1956, eu acho que elas ainda trabalham, mas especificamente estão mais com canetas novas hoje, não antigas. Mariano, hoje a caneta tinteiro, ela tem ainda mercado forte, não? Tem as pessoas que gostam geralmente os mais velhos e algumas pessoas que ainda gostam de escrever com a caneta tinteiro, que acho que na hora que você escreve com a caneta tinteiro, você vai ver que é bem diferente de você escrever com a esfera. Eu já escrevi, claro, com caneta tinteiro. Olha aí, rapaz, estou me lembrando disso, tempo de colégio aí, Quink, né? Quink é a tinta da Parker, a Script da Schaefer e tem a tinta da Montblanc também. Tem da Watt também, tem vários tipos de tinta, né? Legal. Vamos ver alguma coisa. Estava falando para você que estava me lembrando da época que eu ainda usei caneta tinteiro, mas eu não cultivei esse hábito, entende? Então, por ter usado mais a caneta, deixa eu ver se até está aqui. Está aqui, ó. Essa aqui, que é uma Crown, é isso? Crown, isso. Essa é diferente do que tem meu nome aqui, tá certo? Então, tem o seu nome. Tem. Mas eu sempre usei isso aqui, o pessoal que acompanha meu programa já todos os dias vê que eu estou com essa caneta sempre aqui. Então, tem um azul bonito também e tal, mas é esferográfica. A esferográfica é a mais vendida no mundo, né? Sim, hoje praticamente, desde que ela foi criada em 1939, até tem uma história que é um húngaro, László Bíró, que ele criou a esferográfica. Ele foi convidado por um presidente da Argentina, ele veio para a Argentina e criou. Aí tem 2 versões, né? Sobre como que ele chegou na caneta esferográfica, né? Uma que como ele era gráfico, ele ficou observando o rolete da tinta e passando os tipos no papel. Então ele pensou em que aquilo podia ser transformado numa tinta mais espessa, alguma coisa que rolasse, e ele criou pôs uma esfera e colocou a tinta mais espessa, com a ajuda do irmão dele, que era químico, criou uma tinta mais espessa que segurasse e que só viesse quando rolasse. Você disse há pouco que que a caneta tinteiro, ela desliza melhor, alguma coisa assim? Desliza porque ela é uma tinta mais líquida, certo? Ela, tanto é que o canhoto, por exemplo, tem dificuldade, porque ele vai escrever a caneta e ele vai acabar borrando a tinta, porque ela demanda um tempo para secar. Certo? Tanto é que antigamente usava o mata-borrão. É verdade, o canhoto ele vai escrevendo, a não ser que ele seja árabe, escrever de trás para frente. Né? Ou então se ele escrever com a mão assim, que não molha, ele tem dificuldade, porque a tinta, até secar, ela demora um tempo, né? E a esferográfica já não, a esferográfica ela já é uma tinta espessa e seca rapidamente. Aqui, não vamos especificar esta ou aquela caneta, mas, por exemplo, você tem caneta aqui, nem todas aqui você vende, porque tem algumas que fazem parte da sua coleção particular, né? Sim. Mas aqui tem caneta de todo valor? Tem. E vamos supor, qual que seria o máximo do valor de uma caneta aqui? Bom, eu já vou pegar aquela que é a minha vedete aqui, certo? Que essa caneta é da minha coleção, é do meu pai, que eu acabei herdando, certo? Ela é uma caneta de 1903, ainda no sistema de abastecimento que em 1888 a Parker criou, certo? Que é o look curve, onde essa curvinha segurava a tinta para não borrar, tá certo? Ela é de madrepérola, ouro com 3 rubis, certo? Então, ouro, rubis e madrepérola. Deixa eu ver aqui. Posso pegar, né? Não tem problema não, né? Eu lavei as mãos, tudo, tá tudo certinho. Olha aqui. Que ouro que é esse aqui?
É um ouro 14. Um ouro 14, tá. Não seria nenhum... Muito bem. E uma caneta... Bom, vamos imaginar, uma caneta dessa aqui hoje tem um valor... Vamos esquecer o valor estimativo, sim, tá? Essa aqui é a parte curva que você disse. A look curve, que é onde vai fala look curve. Look curve. Look curve. Tá aí essa parte aqui, muito legal. Então, uma caneta dessa aqui hoje, lá na loja do Mariano Prieto, lá em São Paulo, custaria... Não vai ter na loja do Mariano Prieto, porque só tem 3 dessas no Brasil. Só tem 3 dessas no Brasil? Eu conheço um colecionador, que é o Fernando, amigo nosso, que ele tem uma caneta dessa. Então agora, tá faltando uma que você não sabe onde está. Eu não sei de quem é. Eu sei que existem 3 no Brasil, certo? Era do meu pai, o do Fernando e a outra que eu... Vai estar em torno de quanto? Olha, eu não vou comprar, difícil não, pode você falar. Pôr um valor. Não, é difícil você pôr um valor, porque... mas vamos dizer mais assim, de 10 mil? $4 mil. 3 vezes 4, 12, uma coisa assim, né? Então, 3 mil, $4 mil, alguma coisa do tipo, se alguém for dispor dela. Muito certo? bem. É uma peça essa muito então rara, seria. pô. Agora, eu tô vendo que você tem várias canetas aqui e você tem mais a Parker, é isso? Porque acontece o seguinte, o meu pai sempre foi apaixonado pela Parker, certo? E eu, como nasci no meio das canetas, eu acabei acompanhando, eu acabei também me aficionando pela Parker. Você vai falar da Parker, mas esse símbolo, esse pin que você tem aí, é da Parker, não é? Esse aí é quando eles lançaram o clipe Flecha, que é marca registrada da Parker. Então isso aqui é justamente a flecha, é o símbolo da Parker. É que eles estavam filmando aqui agora dá uma afastadinha só para eles pegarem direitinho aí, ó. Aí o símbolo, isso, tá aí o pino. Não é lapela, né? Mas tá aí no seu é um suéter isso? Um colete, alguma coisa colete, assim, né? Isso. Bom, seguindo, então vamos lá. Você falou da Parker, que você tem uma afinidade muito grande com a Parker. Sim, porque meu pai tinha, inclusive a maior parte da coleção dele era a Parker, certo? Tá. Ele tinha muita coisa da Schaefer. Tá? Isso porque também, no Brasil, o que veio de mercado de caneta no Brasil? Porque existe uma infinidade de canetas italiana, alemã, certo? Mas o que veio no Brasil realmente a Parker e a Schaefer. Depois um pouco da Waterman, a Cross na década de 80, com as famosas esferográficas Classic da Waterman, aquelas douradinhas que... e a Montblanc que depois apareceu com... Eles fizeram um trabalho de marketing muito bom, tá certo? E hoje, quer dizer, na década de 90 até 2000, status era ter uma Montblanc no bolso. Muito bem. A gente vai falar, inclusive, sobre essa caneta já aqui no nosso Visão Geral. Você que está nos acompanhando de qualquer lugar do Brasil, pode fazer a pergunta que quiser. De repente, você tem uma caneta aí, você tem uma caneta, a marca tal, você quer saber mais ou menos o valor dessa caneta, pode perguntar aqui que o Mariano, ele é especialista, ele já, claro que ele vai querer saber o estado da caneta, porque como é uma coisa, como não são canetas velhas, são canetas antigas, evidentemente tudo que é mais antigo já tem um estado bom de conservação. A gente volta já aqui no Visão Geral, hoje entrevistando o Mariano Prieto Júnior, falando sobre canetas, um assunto que eu nunca imaginei que um dia fosse trazer aqui no nosso Visão Geral, tá bom? Aguarde instante só.